Oi, gente, muito boa tarde para você aí de casa, para você internauta que está acompanhando a gente pelo Facebook TV Jornal Interior. Hoje, no Cotidiano, eu recebo o cirurgião plástico Murilo Vasconcelos. A gente, claro, vai conversar sobre cirurgia plástica. Também recebo aqui no estúdio a psicóloga Luísa Araújo e o especialista em medicina da longevidade, o médico Vitor Hugo. A gente vai bater um papo sobre as fases da vida. Tem uma reportagem mostrando como os exercícios físicos ajudam no envelhecimento saudável. E você vai ver também uma reportagem de pessoas que são apaixonadas por Fusca. Então, o que você está esperando? Puxa uma cadeira, chegue junto, que o Cotidiano está só começando. A gente começa o Cotidiano de hoje falando sobre bichectomia. Quando a gente fala nesse tipo de cirurgia, várias dúvidas surgem, por isso que eu já estou aqui com o Dr. Murilo Vasconcelos, cirurgião plástico. Ele vai explicar tudo pra gente, inclusive tem participação do telespectador pelo Facebook. Deixa aí tua pergunta, que daqui a pouquinho o Dr. Murilo responde. Muito boa tarde, doutor, seja bem-vindo ao Cotidiano. Boa tarde, Marcela. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Tá. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a bichectomia, tá? O que é a bichectomia? Tá? Então, no rosto da gente, a gente tem vários compartimentos de gordura, tá? Localizam-se por todo o rosto e eles ficam entre as musculaturas da mímica facial. Tá? O maior compartimento que a gente tem chama-se bola de Bichat, que é o compartimento de gordura malar. Ele se localiza aqui, ó, nessa região. Ah, por isso então que tem aquela divisão quando tira e fica com aquele rosto maravilhoso. Isso, aí você dá uma acentuada nessa depressão daqui. Entendi. Tá? Não é um milagre, não. Tá? Você não vai ter o que muita gente olha até na internet, você consegue ver fotos de Angelina Jolie, antes e depois de bichectomia. Não é essa comparação correta ali, tá? Uhum. Você botar na internet, Google, vai aparecer isso. Você tem uma foto dela mais nova e gorda, uma foto dela agora, magérrima. Então, entendi. esses compartimentos de gordura do rosto, eles vão oscilar de acordo com a ganho e perca de peso também. Tá? Então, perder o peso vai diminuir. Seria meio que uma bichectomia natural. Entendi. Tá? Mas a gente consegue acentuar isso aí com a cirurgia, que é uma cirurgia muito tranquila. É simples de fazer, inclusive já tem telespectador aqui no nosso Facebook deixando pergunta. A pergunta do Rafael, fica alguma cicatriz aparente? Não, não. A cicatriz ela é toda interna, a gente faz por dentro da boca. Ah, entendi. Tá? Então nós fazemos a cicatriz na mucosa, uma incisão pequena, em torno de 2 a 3 centímetros. Através daí a gente vai dissecar até chegar no compartimento dessa bolsa. Então, ela é uma bolinha mesmo. Então, a gente vai chegar nessa bolinha, retirar o excesso dessa gordura. Tá? Então, como eu estou tirando essa região, isso aqui vai deprimir e formar esse contorno. Tá? Entendi. Que hoje está tão na moda. Tem gente que é bem magrinho, mas que tem bochechinha. A bichectomia também é indicada nesses casos? Depende do caso. Precisa ser avaliado, porque se a bochechinha ela é causada por o excesso da bola de Bichat, que é essa gordura, aí sim, você tem uma indicação precisa e tem resultados muito bons. Tá? Mas existem outros casos que não. Às vezes, a bochecha ela é mais da região zigomática, então às vezes até uma proeminência óssea, ou até aumento muscular, de masseter, tudo isso. Então, tem várias causas, tá? Que aí você quer, às vezes, usar um tratamento único para tratar coisas diferentes. Então, não dá. Você tem que ter uma avaliação adequada para saber se essa bochechinha ela é causada pelo excesso de bola de Bichat. Entendi. A bola de Bichat, ela é do mesmo tamanho em todas as pessoas? Não. Ou ela é variável? Por exemplo, a Marcela vai fazer uma bichectomia, eu vou tirar uma bola de 2 milímetros, estou chutando, tá? Mas o doutor Murilo vai fazer e tirou 10. Isso acontece? Não. A bola de Bichat ela é variável, de pessoa para pessoa. Tá? Cada pessoa tem uma característica individual. Quando essa bola de Bichat ela é muito grande, fica o rosto mais gordinho, e aí você tirando esse excesso, você consegue voltar àquela conformação do rosto que fica mais elegante, mais afilada.
Entendi. Tá? Mas não é todo mundo, nem existe um padrão. Tá? Eu vou tirar 1 ml em todo mundo, ou 5 ml. Não dá. Tá? A média que você vai ter é em torno de 3 ml, 3, 4 ml, uma bola de bichá que você tira. Vamos à pergunta do Fagner Augusto, que está interagindo aqui com a gente no Facebook. Ele está perguntando, é verdade que quando a pessoa que faz bichectomia fica mais velha, a pele da maçã do rosto desce? Tá, então vamos lá. No rosto da gente, a gente tem vários compartimentos de gordura. O que a gente vai estar fazendo é emagrecer um compartimento específico. Tá? Então, eu vou pegar aquela região e vou emagrecer ela. Numa pessoa jovem, que tem um tônus de pele bom, um tônus muscular bom, isso não vai fazer tanta diferença. Tá? Mas se você fizer isso numa pessoa com mais idade, pode acontecer sim, Entendi. de ter uma quedazinha nessa musculatura. Tá? Entendi. Você está tirando volume, então vai acabar sobrando um pouco mais de pele. Precisa ser avaliado. Não é todo caso que você pode tirar, nem todo caso que vai prejudicar. Tá? Na verdade, o prejuízo que você pode ter da retirada da bola de bichá, em si, pela falta dessa gordura aí, só seria problema no lactente, né? Um bebê que ele precisa amamentar, e essa bola de bichá é importante na amamentação. Depois disso, ela não tem muita função, Entendi. só dá volume. Entendi. Ceissa Ricarte está aqui também. Ceissa, um beijo para você. A pergunta dela é, a bichectomia vai afinar o rosto de quem é mais gordinho? Depende. Se a causa do rosto gordinho for excesso de bola de bichá, sim. Se não, porque a gente tem conformações diferentes de rosto. Você tem gente que tem um rosto arredondado, tá? E nem sempre a causa é o excesso de bola de bichá. Então, em determinados casos, onde a causa é essa, isso vai sim resolver. Se não for, não resolve. Precisa ser avaliado. Exatamente. Flávia Tavares também deixou a pergunta dela aqui. Tem como reverter a bichectomia se eu não gostar do resultado? Tá, veja. Dificilmente você não vai gostar do resultado, porque é um resultado sutil e esperado. Ah, vai melhorar isso aqui. Você pode até dizer assim, eu esperava que ficasse mais cavado, Entendi. não ficou tanto. Entendi. Tá? Então, você pode ter essa impressão que eu queria mais. Tá? E nem sempre é possível, porque você vai tirar o que está em excesso. Entendi. Então, mesmo assim, vamos supor que a pessoa, rapaz, eu quero de volta a minha bola de bichá. Você pode até... Essa bola você não pode botar de volta, tá? Mas você poderia até, de repente, fazer um preenchimento, até com gordura mesmo. Entendi, tipo um enxertozinho. Isso. Para colocar. E aí você bota de volta o volume nessa região. E Mas eu nunca vi, tá? Eu também, eu já vi essa segunda opção de querer tirar Pra mais. exato. Pode tirar mais ou tem um limite? Não, existe um limite. Existe um limite. Tá? Essa bola de bichá, literalmente uma bolinha, ela parece uma gema de ovo, se você olhar ela antes de abrir. Tá? Então, ela está ali e ela está separando estruturas muito nobres. Então, naquela região, você vai ter ducto parotídeo, que é um ducto que leva saliva para a boca. Você vai ter ali ramos do nervo facial, tá? que é o responsável pela mímica da face. Então, você não pode exagerar nessa região, nem ter uma abordagem inadequada em relação ao posicionamento, porque você pode causar lesões irreversíveis. Entendi. Tá? Então, precisa fazer com uma pessoa especializada e que não exagere. Porque se você for tentar tirar, quero tirar mais e mais e mais, você pode atingir alguma estrutura nobre que você não deseja atingir. E até paralisar também Isso. uma parte da face. Não é isso, doutor? Tem idade para fazer a cirurgia ou um adolescente que está incomodado, até com a bochechinha pode fazer? Marcela, dificilmente você vai fazer isso num adolescente muito jovem, tá? Porque a cabeça está amadurecendo ainda, então tem a parte do modismo. Então, poxa, eu estou com 14 anos de idade e eu estou querendo ficar com o rosto de Angelina Jolie. É muito cedo, a cabeça não suporta ainda essa decisão. Tá? Então, por mais que às vezes os pais queiram, é prudente esperar um pouco mais, amadurecer um pouco mais. Então, normalmente, a partir dos 18 anos, a pessoa já está com a cabeça bem formada e já sabe o que quer, aí sim, você pode fazer com mais tranquilidade. E a recuperação da bichectomia, como que é? É muito tranquila, tá? O cortezinho ele fica dentro da boca, os pontos são absorvíveis, eles mesmos caem por si só. Então não precisa retirar. Não precisa retirar os pontos, em torno de 7 dias esses pontos caem,
tá? Então não deixa nenhuma marca, nenhuma sequela de cicatriz. Fica um pouquinho doído, um pouquinho demasiado local, porque foi manipulado, tá? E acaba que como a gente está sempre mastigando, falando, a musculatura está sempre mexendo ali e acaba ficando um pouquinho dolorido, mas não é nada demais. Um anti-inflamatóriozinho que a gente usa no pós-operatório resolve completamente isso, é muito tranquilo. Para dormir, pode dormir com a cabecinha Pode assim? dormir de lado, tranquilamente, não vai há problema. machucar nem deformar nada. Não, de jeito nenhum. Tá certo, então, doutor. Adorei nosso bate-papo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Até a Muito próxima, obrigado. se Deus quiser. Até a próxima. Tchau, tchau. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem mais cotidiano para vocês. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, gente, todo mundo envelhece, é inevitável, viu? É o ciclo natural da vida, até porque ninguém descobriu ainda a fonte da juventude. Por isso que eu recebo aqui no estúdio hoje a psicóloga Louise Cristine, o médico Vitor Hugo, especialista em medicina da longevidade, para a gente conversar sobre as fases da vida. Muito boa tarde, doutor Vitor, muito boa tarde, Louise, sejam muito bem-vindos aqui ao cotidiano. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, telespectadores. Vamos falar sobre as fases da vida, é inevitável, né? A gente é criança, adolescente, quando a gente se torna adulto, a gente começa a se preocupar de fato em envelhecer. Será que a gente sabe envelhecer, Luíse? Essa é uma pergunta, né, que ela está bem enraizada na nossa sociedade, né? Infelizmente, o envelhecimento ele é visto pela sociedade como algo muito negativo, mas como você mesmo falou, ele faz parte do nosso ciclo da vida e, de certa forma, nós vamos ter que lidar com isso eventualmente. A gente passa de criança para adolescente, pré-adolescente, e aí vão ficando jovens adultos, e aí envelhecer é um tabu. Perder certas capacidades motoras, são certas coisas que vão sendo perdidas aos poucos com o passar do tempo, e as pessoas não conseguem lidar sobre isso, né? Com isso. É verdade. Doutor Vitor Hugo, eu não sei se você concorda comigo. Eu tenho hoje 34 anos, mas a minha cabeça é de 15, né? Tem muita gente que procura a medicina da longevidade porque ela está mostrando que hoje em dia a gente pode envelhecer com saúde e, de fato, aparentar ter menos idade do que a gente, de fato, tem lá na certidão de nascimento. É verdade, Marcela. Uma senilidade de qualidade deve começar a ser construída ainda na juventude. A gente não consegue precisar exatamente quando, mas a rigor, quanto mais precocemente a gente começa a se preocupar com a velhice, a tendência é que essa velhice chegue com mais qualidade. Como o Luiz falou, a velhice, a idade senil, é algo que faz parte do ciclo da nossa vida. Temos que vivenciar disso. Isso realmente faz parte. O que pode não fazer parte e deve, idealmente, não fazer parte é uma senilidade, uma velhice com doença. Hoje em dia, a gente tem recursos para conseguir oferecer para as pessoas de 80, 90 até 100 anos uma vida plena e saudável. Mais qualidade de vida, que é o que todo mundo busca. Não é verdade, doutor Vitor Hugo? Exatamente. Como que funciona a medicina da longevidade? Então, como é que ela trabalha? A gente tem dois perfis de pacientes, essencialmente. Pacientes que já se preocupam com isso, ainda jovens, em torno de 20 e 30 anos, e pacientes que já têm uma idade mais avançada e querem viver com mais qualidade, querem depender menos de remédios para pressão, para diabetes, para essas doenças crônicas. Quando a gente lida com pacientes mais jovens, a ideia é fazer toda uma otimização metabólica, observar com mais acuidade, com mais precisão, com mais perspicácia, alterações metabólicas que passam despercebidas frequentemente em exames laboratoriais para fazer uma atuação mais precocemente possível e impedir que a pessoa se encaminhe para um quadro de doença. Ninguém acorda doente, ninguém acorda saudável. A doença e a saúde são construídas ao longo de muitos dias, meses e anos de hábitos bons ou hábitos ruins. E quando a gente lida com pacientes com mais idade, pacientes idosos, a ideia é fazer uma regulação metabólica também para que o que ele tem de reserva orgânica, de pâncreas, de coração, de intestino, de fígado, funcionem melhor sem a demanda por tantas medicações. Muito bem. E eu acho que se livrar das medicações é o que todo mundo quer. Ninguém quer, de fato, envelhecer e viver dependente de remédios. Afinal, Louise, às vezes a gente se olha no espelho, a gente vê
que está mudando, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí começa aquela preocupação, cabelo branco, e vem também a não aceitação. E se essa não aceitação, ela vier junto com medicação, aí fica mais difícil ainda. Com certeza. Às vezes é interessante como as pessoas, a mudança física, ela, de certa forma, ela vai influenciando em todos os fatores psicológicos, né? Na forma como as pessoas se portam, na forma como elas se enxergam enquanto pessoas, né? Então, sempre é muito importante falar sobre esse cuidado de si, esse cuidado de quem somos, daquilo que fazemos, do que a gente quer para a nossa vida, né? Não é porque a gente está envelhecendo que a gente vai deixando de viver. Então, é muito importante dar uma abertura para observar quais são os meus limites, sabe? Qual é o momento que eu chego, eu deixo de ser Louise porque eu estou envelhecendo, você deixa de ser Marcela porque você está envelhecendo. Não. Então, são coisas que a gente tem que observar, que a gente precisa se cuidar, precisa se colocar em primeiro lugar às vezes, que é uma coisa que ultimamente, né, na nossa sociedade é bem enraizada, que a gente tem que estar 220 o tempo todo. Com certeza. Até porque, de fato, de acordo com o IBGE, os brasileiros eles estão vivendo mais. A média de vida, gente, é de 72 anos e 5 meses para os homens e de 79 e 4 meses para as mulheres. O resultado? A preocupação maior com a saúde e as condições de vida, igualdade social e, claro, saúde. Para chegar bem à velhice, o exercício físico é de extrema importância, viu? Principalmente quando se começa cedo. Confere aí na reportagem. Logo cedo a gente encontra essa turma que é pura energia. Ninguém perde o passo, tudo aqui é diversão, alegria e saúde. É isso que a dança proporciona. Que o diga a Dilma. Ela chegou aqui há 8 meses porque tinha sintomas de depressão e estava obesa. Agora, não tem quem diga que um dia ela estava para baixo. Aí vim pra cá fazer, não estou tomando mais meus remédios de depressão, hoje estou livre. Era hipertensa, também estou livre, graças a Deus. Já perdi 30 quilos, minha meta é perder mais 10, estou muito feliz aqui. A aula de dança é uma terapia. O professor que coordena essa turma explica por que a dança proporciona um envelhecimento com saúde. Geralmente, quando a gente vai envelhecendo, vai perdendo densidade óssea e também vai perdendo massa muscular. Então, a gente consegue também inserir durante as atividades exercícios que fortalecem esses grupos musculares. Então, para quem vai envelhecer, vai ganhar mais autonomia na velhice. Outro exemplo de superação que a gente veio conhecer é do seu Claudemir, tem 64 anos. Chegou aqui nessa academia específica para exercícios funcionais com 125 quilos. Hoje está com 83, enxuto, um boizinho todo, tomava um monte de remédio e hoje não precisa de mais nenhum deles. Olha, quando eu cheguei aqui, eu estava numa situação muito difícil. Eu tremia as mãos, tremia os lábios e eu não interagia, eu não assimilava nada, eu não dirigia. Eu tinha uma dificuldade, eu estava com uma depressão, muito deprimido. Eu tomava 15 remédios. Eu tomava remédio para dormir, tomava remédio para acordar, eu tomava remédio para tudo. E hoje eu me sinto muito bem, né? Eu estou interagindo, hoje eu dirijo tudo, estou assimilando as coisas. Em 2030, o Brasil terá mais idosos do que crianças. Isso pela primeira vez na história. Serão 41,5 milhões velhinhos e velhinhas. Isso chama atenção para que a gente adote mudanças mais saudáveis. O exercício tem um grande benefício com relação a isso, porque ele faz com que ele aumente a autoestima dele, que ele se sinta mais seguro, isso vai melhorar toda a fisiologia e toda a parte mental dele também. Gente, Claudemir é um exemplo. Veja bem, aos 64 anos, mostrando aí pura disposição. Eu não corro 7 quilômetros, Claudemir, pelo amor de Deus. Agora, o que chama a atenção é que ele emagreceu muito. Ele era dependente de 15 remédios e tinha depressão. E só mudando os hábitos, com a reeducação alimentar, com a prática de atividade física, hoje ele se tornou outra pessoa aí, como a gente pode ver, doutor. É verdade. Hábitos de vida são a principal ferramenta de intervenção para a longevidade, para a qualidade de vida, para uma saúde sustentável. A gente sempre orienta a atividade física para nossos pacientes. Isso faz parte de qualquer planejamento terapêutico. Eventualmente, no entanto, a gente está diante de pacientes
que estão tão consumidos, tão debilitados, tão cronicamente inflamados, que não encontram nem condições de ter motivação para fazer atividade física. A pessoa realmente está tão debilitada há tanto tempo que sabe da importância daquilo, mas não tem nem energia para se deslocar de casa para a academia ou para fazer uma corrida, seja lá o que for. Diante desses casos, está indicada uma intervenção terapêutica. A gente precisa fazer uma investigação do metabolismo da pessoa para saber o que é que está faltando e intervir nessa falta. Essa falta de motivação, essa falta de energia para começar uma atividade física, frequentemente não é uma doença necessariamente, mas já é um quadro que afeta muito a qualidade de vida e na medida em que isso impede a execução de algo tão fundamental para uma velhice sadia, que é a atividade física, a gente precisa intervir. Extremamente importante isso que o Dr. Vitor acabou de relatar, porque de fato uma coisa liga a outra. A gente tem que estar bem com o nosso corpo, mas a gente também tem que estar bem com a nossa mente, porque ela nos paralisa, ela nos impede de ir além, de conseguir emagrecer, de conquistar, de ter qualidade de vida, de envelhecer com saúde. Interessante falar sobre isso, como ele trouxe, né? A falta de vontade de fazer, de praticar o exercício, de sair de casa, de se movimentar. Muitas vezes parte dessa não aceitação, entende? De você chegar a observar como as coisas estão mudando, a quantidade de coisas que estão sendo feitas durante o dia. São tantas coisas que podem influenciar, de certa forma, que, com certeza, psicologicamente falando, vai influenciar também. Então, é por isso que é importante se cuidar, não somente fisicamente, né, com o médico, fazer acompanhamento, esse planejamento terapêutico que o Dr. Vitor falou, mas também é importante que você cuide da sua mente, que você olhe para si, que você busque encontrar quais são as suas motivações, o que é que lhe move, o que lhe faz sentir vontade de se mover. Entende? Isso vai partir de cada um, cada corpo reage diferente, cada mente vai reagir diferente. E inclusive nós discutimos sobre isso, né? Essa dualidade entre mente e corpo, ela não necessariamente existe, porque os dois eles caminham juntos. E quando um está com um problema, então o outro vai refletir. Sim. Então sempre acontece isso. Verdade. Exatamente isso que Louise falou, quando um está com problema, o outro vai refletir. E aí vem o medo. Quando as pessoas chegam no seu consultório, você sente esse medo das pessoas de envelhecer? Sim. Ou isso daí já está ficando no passado? Existe, Marcela, existe esse medo de envelhecer porque a gente é acostumado a construir uma imagem de pessoa idosa como alguém frágil, como alguém doente, como alguém que necessariamente está com diabetes, com hipertensão, demenciada, com Alzheimer, deprimida, reclusa, e não precisa ser assim. Todos nós vamos envelhecer, mas não há mais essa necessidade de se envelhecer doente, como eu falei. Isso precisa ficar bem claro. A medicina oferece condições, a gente tem conhecimento e arsenal terapêutico para oferecer uma velhice mais plena, mais produtiva, mais saudável. Hoje em dia a gente consegue dizer com bastante segurança que envelhecer com saúde é uma opção absolutamente factível. Nós temos recursos para isso. Isso tem que ser construído o mais precocemente possível. Muito bem. Tá aí. Dica para você. Obrigada, viu, doutor? Adorei nosso bate-papo. Obrigada, Louise. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Gente, eu vou para um rápido intervalo. Na volta tem dica com a Gica Almeida sobre corrida de rua. E também tem uma reportagem bem legal sobre os amantes do Fusca. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano. Gente, ainda falando em saúde. A corrida ajuda muito a manter a saúde em dia, viu? Os benefícios são inúmeros. Mas, é preciso ter cuidado na hora de se exercitar em locais públicos. Você corre? Quer começar a correr? Então se liga nessa dica. Hoje a Gica Almeida vai mostrar quais os cuidados que devemos ter na hora de correr na rua. Oi Marcela, hoje a gente está aqui na rua e vai falar sobre um assunto muito importante, os corredores de rua. Você acha que é tão fácil assim você pegar seu tênis e sair correndo? Não, existem muitos cuidados, existem muitos desafios até você chegar no nível de performance de corrida. E a gente aqui vai te dar umas dicas. E nada melhor que um corredor aqui para me ajudar.
Ele corre na rua, não é isso, Alex? Isso, a gente corre na rua, né, já faz uns 6 meses mais ou menos, e é sempre bom a gente ter umas dicas importantes para a gente aumentar a nossa performance aí. E com ela aqui, ó, top, hein? Muito bem. O que você acredita, você como corredor, que seja importante para você evitar algum tipo de lesão, ou que foi importante para você iniciar a tua corrida? Olha, a importância, por exemplo, para mim iniciar, na verdade, a minha prática de corrida foi pela qualidade de vida, né, que isso é fundamental, mas realmente, como você mesma falou aqui nessa abertura aqui, que a gente realmente precisa ter alguns cuidados. E uma das orientações que eu recebi logo no início foi com relação ao tipo de tênis, né, que seria bom para você utilizar para corrida, e outros cuidados que a gente, por exemplo, ter com a questão da forma de pisar, também, né? Justamente. Essa questão que você colocou do tênis é muito importante. Antigamente, a gente se falava em tênis de corrida com um amortecedor no calcanhar. Então, quando você coloca o amortecedor no calcanhar, às vezes você está a pisada mais forte no calcanhar. E hoje a gente sabe que os tênis de corrida estão vindo mais leves, mais flexíveis. São os tênis minimalistas que a gente chama. O tênis que a gente chama que ele tem drop zero, onde a altura do calcanhar é praticamente a mesma altura da ponta do pé. Onde faz com que você, ao invés de apoiar o calcanhar, para ter, de repente, lá na frente algum tipo de lesão em calcanhar, joelho, quadril, você pisa com o meio do pé. Né? Não é nem o calcanhar, nem a pontinha, é aquele meio do pé. Então, isso faz com que você evite lesões no futuro. Outra coisa que eu tô vendo aqui, Alex, é teu fone de ouvido. É, porque é sempre bom, por exemplo, quando você tá correndo, ouvir uma música, né, um dancezinho, um housezinho legal, até um beijo. Estimula, né, motiva. E até, por exemplo, eu comecei a perceber que eu não escuto muito a minha respiração. Aí eu não sei se isso seria bom ou se seria ruim. Conta aí pra mim. Olha só, quando a gente fala de fone de ouvido, é muito legal usar, porque motiva a pessoa. Às vezes ela tá sem aquela vontade de correr, começa a escutar aquela música, dispara algumas âncoras e você vai embora. Só que olha só, a gente tá aqui falando de perigo, benefício, né? E também dos cuidados na corrida. Quando ele coloca o fone nos 2 ouvidos, como ele vai colocar agora, ele acaba esquecendo do mundo lá fora. Então ele vai se conectar com a música dele e não vai escutar de repente o perigo de uma buzina de um carro, de um cachorro latindo, de alguém gritando ou pedindo ajuda. Então o ideal é que você coloque só uma orelha para ouvir a música e a outra você fica com o som externo, para você ficar atento aos ruídos externos. E além do tênis, a gente tem que ter cuidado também com a roupa. Que roupa que a gente vai utilizar? A gente vê aqui que a roupa do Alex é uma roupa leve, inclusive tá com a blusinha da corrida. E se você for principalmente correr à noite, você tem que ter algum tipo de sinalização. Tem algumas roupas ou tênis que tem aquele brilhozinho, que bate, neon, né? Neon, que bate o farol do carro e ilumina, porque às vezes a pessoa que está dirigindo, o motorista, ele também está distraído. Então você tem que ter cuidado com isso. Gente, olha só, outra coisa importante para falar aqui, Alex, eu não sei, acredito que você talvez faça um alongamentozinho antes e depois de fazer a corrida. O alongamento também é importante, o alongamento ou aquecimento específico, porque você está preparando o corpo para uma atividade. Tudo isso vai fazer com que você evite lesão e possa praticar a corrida aí o resto da sua vida, porque a corrida, ela vicia, né? Ela é viciante, ela é gostosa, ela é apaixonante. Muito boa mesmo. E você falou também que corre 2 a 3 vezes por semana. Isso, o tempo de descanso também é tão importante quanto a corrida, gente. Sim, bom saber. Ou seja, alternado assim seria interessante, né? Ou seja, isso, você tem que descansar a tua articulação, tem que descansar o teu corpo. Até o tênis precisa descansar. Às vezes o mesmo tênis você tem que alternar os dias. Imagina a gente. É verdade. Rapaz, com essas dicas aqui, dá vontade de correr e com essas orientações, melhor ainda, hein? Vamos correr? Vamos correr. Espero que vocês tenham gostado. Pratica sim, só que tome os cuidados necessários para que você possa praticar sempre e não só por um período curtinho. Olha só, agora eu quero compartilhar uma descoberta com você. Eu tô falando do iogurte grego com morango bom leite. Gente, eu amei a textura, que super combina com a geleia de morango. É perfeito quando a gente precisa de um lanche rápido, saudável e melhor, gostoso. Ó, você que é do nosso estado e quer os produtos bom leite aí no seu negócio, é só ligar para esse número aí, ó, que tá aparecendo na sua tela, DDD 81 3735 1062, ou acessar @bomleiteoficial e facebook.com/bomleite. Tem gente que ama carros e cuida como se fossem integrantes da família. Pois é, e aqui em Caruaru existem alguns amantes do Fusca, o carro de origem alemã que conquistou o coração de muitos brasileiros.
Este Fusca de 1972 foi restaurado aos moldes do original. O jogo de roda e o volante com o brasão alemão da época estão em ótimo estado. O para-choque, a pintura e o estofado dos assentos também foram revitalizados para ficar o mais fiel possível à versão de fábrica. Para isso, Lincoln teve de garimpar muito na internet e em viagens. Isso é meio que um garimpo, a gente sai garimpando, ferro velho. Eu fui a São Paulo 3 vezes comprar peças para ele. E é meio que um garimpo, é um trabalho de formiguinha. Você vai num ferro velho, vai numa casa de peças antigas, tal, enfim. É realmente um garimpo, você tem que sair garimpando. O Fusca foi do avô dele. O automóvel havia sido vendido e Lincoln comprou de volta. Uma paixão que ele não sabe explicar. Rapaz, eu gosto de carro clássico, principalmente do Fusca, em particular o Fusca, porque o Fusca foi, acho que é um dos carros mais produzidos em linha de série do mundo e talvez seja um dos que menos tem no mundo hoje. Então, por isso que eu gosto, além de ser um carro muito forte, muito imponente para os dias de hoje, e talvez um carro tecnológico não chegue onde o Fusca chega. O Fusca nasceu em 1935, na Alemanha, era conhecido como carro do povo. A gente consegue aqui perceber, ó, o barulho do motor, característico 1.5 alemão, aquele motor mais seco. Só veio ter produção aqui no Brasil em 53 e mesmo assim com peças importadas. Essa produção foi até 1986. Nesse meio tempo aí a gente teve uma produção também nacional das peças. Essa produção finalizou e só voltou em 93. A demanda foi grande, as pessoas começaram a pedir. Mesmo assim, com esses moldes que a gente conhece aqui, esses moldes clássicos, essa produção se encerrou mais uma vez em 96. É uma preciosidade. Outro apaixonado pela preciosidade é o Adilson. Na verdade, ele é apaixonado por 6 delas. Aqui tem modelos de 1960 até o ano de 96. Como este aí, ó, totalmente original de fábrica. Um dos últimos a ser fabricados no Brasil. Em outros, há muitas modificações. Este rosa, Adilson montou para a mulher dele. Olha só os detalhes dos assentos. Um charme, né? E este amarelo, o convencível, foi rebaixado e ganhou o jogo de roda esportivo. Sensacional, né? A gente faz com prazer, né? Aquela paixão que a gente tem e dá trabalho. A gente mais pede as peças pela internet e consegue montar, deixar tudo originalzinho, como era de fábrica. Muitas histórias nesse seu Fusca aí de jovem? Tem sim, pelo primeiro Fusca que eu tive, tem história que eu namorei muito com ele e inclusive a minha esposa foi que eu namorei com ela e casei e até hoje estamos juntos. E aí, vamos dar uma volta? O dia estava para sol e decidimos sair no conversível mesmo. Pegar a estrada com estilo deixa qualquer viagem mais emocionante. Qual que é a satisfação do senhor dirigir um carro desse, exclusivo? É muito emocionante, que é uma coisa de raridade, diferenciado dos outros. Eu sinto muito feliz em ter um carro assim diferente e chama muita atenção. Aí eu gosto muito. Quem nunca andou de Fusca, né, gente? Ah, eu adorei esse Fusca rosa, viu? Vou pegar ele pra mim. Ai, obrigada por compartilhar aí a história de vocês com o nosso público do Cotidiano. Gente, o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece que amanhã, 1h45, eu tô de volta. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.